que está acontecendo é a confirmação do que todos já falavam, né? Do que vocês já falaram em vários documentários, do que eu tratei no livro Geopolítica da Intervenção. E nos atos falhos é que se demonstra a realidade, né? Porque, de fato, ele confirmou no ato falho psiquiátrico o que a Lava Jato se destinou a combater o PT e a prender em um processo fajuto o Lula. Agora, outras revelações vão ocorrendo, né? O TCU determina que a empresa americana Álvares Marçal diga quanto pagou a Sérgio Moro. Eu tenho dito há muito tempo que aqueles especialistas, entre aspas, em lavagem de dinheiro, sempre dizem follow the money. Muito bem. A Lava Jato tem uma caixa preta, que é o que vocês têm falado em relação à indústria da delação premiada. Essa caixa preta está para como foram liberados os valores dos delatores. Essa caixa preta ainda precisa ser revelada. Como o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato manipularam os dinheiros, os valores sequestrados dos delatores, como esses valores foram liberados para os delatores, fazendo com que eles continuem ricos, e quais são os advogados traidores da democracia que receberam valores advindos das delações premiadas. Agora nós temos uma outra caixa preta a ser revelada, que é a questão da Álvares Marçal. Eu queria dizer aqui, Joaquim, Marcelo e Alex, que é o seguinte, que este ponto envolve um problema que poucos têm prestado atenção. Ocorre o seguinte, qualquer membro do Poder Executivo e do Legislativo precisa fazer licitação para a contratação de serviço. E há uma área que é permitido ao judiciário, através dos seus juízes, contratar administradores judiciais a receber 3%, 4% de recuperações judiciais, que nós estamos falando, muitas vezes, centenas de milhões de reais. E estes administradores são contratados pelos juízes sem qualquer controle. Não é à toa que o seu Sérgio Moro foi contratado pela empresa Álvares Marçal. Não só em relação à questão da Odebrecht, mas porque há uma máfia do Poder Judiciário, através de alguns ministros, através de desembargadores, que controlam a nomeação de administradores judiciais. Certamente, aí, nesta caixa preta que será revelado o que a Álvares Marçal pagou, se, na verdade, não tentar ludibriar e pagou no exterior, porque ele deve ter recebido nos Estados Unidos, né? Mas nós estamos aí, na verdade, numa revelação de que a Lava Jato ela foi política, como todo mundo sabia, mas, além disso, ela foi um grande negócio e deu lucro àqueles escolhidos pelos procuradores e pelo juiz Sérgio Moro, aos advogados escolhidos pela operação. E, fora isso, como foi o esquema, que é necessário descobrir como foi o esquema para que a Álvares Marçal e outros fossem nomeados nesse processo de recuperação judicial. E esse escândalo ele vai se montando com uma série de fraudes. O Sérgio Moro vira juiz do caso porque a Polícia Federal encaminha a ele uma notícia-crime com uma interceptação telefônica de um advogado com o Janene, que era deputado federal, portanto seria, à época, o Supremo Tribunal Federal, e vindo de um outro juízo, portanto, não houve um compartilhamento, a Polícia Federal simplesmente encaminha para o Sérgio Moro
O Sérgio Moro manda distribuir por dependência ao Banestado. Então, a Polícia Federal escolheu o Sérgio Moro. Escolheu porque o Sérgio Moro já tinha uma operação anterior, que está no livro, em que ele atuava respondendo ofícios da Embaixada Americana. Nós não estamos aqui inventando fatos, não, são fatos documentados, provados, documentados. Então, ele foi escolhido para iniciar esse caso. Ele fica anos e anos e anos, acho que 8 a 10 anos com esse caso, fazendo quebra de sigilos, etc., contra, inclusive, muitas vezes o Ministério Público, tanto que ele para de dar vista. Só quando surge o senhor Delanhol, no caso, é que ele passa a ter um parceiro no Ministério Público. Aí você tem a fraude do TRF, com essa distribuição fajuta para o desembargador no TRF. Você tem a fraude do próprio STJ, que faz com que o Félix Fischer seja relator quando ele ganhou uma votação. Quem nomeou a Álvares Marçal foi o juiz da recuperação judicial da Odebrecht. Então, é preciso olhar o seguinte: provavelmente, eu aqui, na minha experiência como advogado, devo dizer o seguinte: provavelmente, a Odebrecht tem sede em São Paulo, e o seguinte, deve ter pedido recuperação judicial em São Paulo, e o juiz da recuperação judicial nomeou a Álvares Marçal. Portanto, não foi o Sérgio Moro. Mas não é essa a questão, né? A questão é: a Álvares Marçal contratou o Sérgio Moro por quê? Porque o Sérgio Moro, como ex-juiz, iria, na minha opinião, trabalhar para que a Álvares Marçal fosse nomeada em várias outras administrações judiciais. Essa é a primeira questão, certo? A corrupção está no que o Sérgio Moro poderia fazer pela Álvares Marçal em relação a isso. Fora isso, quais eram as informações que o Sérgio Moro tinha sobre o Odebrecht e que poderiam ajudar a Álvares Marçal? O que acontece é o seguinte: há nessa questão de nomeação de administradores judiciais sem licitação, uma profunda relação de magistrados que permite com que isso seja realizado.